Opa, e aí? Eu sou o Vikilo. Desculpa atrasar os vídeos, mas ultimamente essa semana tem sido muito corrida pra mim e aconteceu bastante imprevisto. Então, fiquem com o vídeo. Na década de 70, o mundo presenciava uma forte indústria nascer, com potencial enorme de lucro e desenvolvimento, a indústria dos jogos eletrônicos. Tudo começou com o lançamento do Odyssey em 1972, juntamente com o Pong, um jogo simples, mas inovador, mostrando que os games tinham grande potencial. Com todo aquele sucesso, não demorou muito para essa indústria se expandir, e nos anos 70 e 80 a popularização foi gigante, se apenas com os arcades e os primeiros consoles de mesa. Uma coisa importante de ressaltar foi a queda dos videogames nos anos 80, principalmente nos Estados Unidos, e foi causada pela saturação do mercado, com jogos de baixa qualidade e a ascensão dos computadores pessoais. Com esse fato, várias empresas declararam falência por um declínio drástico nas vendas. Então é aí que entra a empresa salvadora. A desenvolvedora e publicadora japonesa Nintendo entra em ação e salva a indústria dos games com seu console de mesa revolucionário, o Famicom. O Famicom era um console de 8 bits, mas que trazia jogos novos e bem melhor que os jogos de baixa qualidade dos desenvolvedores daquela época. Alguns deles são o Mario Bros, Donkey Kong 3 e o Super Punch-Out, entre outros vários jogos aí. Bom, mas depois dessa pequena apresentação, vamos ao assunto principal. Eu não vou falar da Nintendo, nem do Mario, ou de outro jogo dessa empresa mercenária. Hoje vamos falar do cara mais maneiro, do ser mais rápido do mundo. O cara que luta contra robôs ultra tecnológicos que podem ser considerados armas de alta potência. Do homem que enfrenta seres malignos que distorcem a realidade. Eu tô falando do ouriço azul velocista, o Sonic. Cara, eu fico muito feliz em falar sobre ele, afinal esse carinha aí fez parte da minha infância. Não que eu seja um cara de 30 a 40 anos, afinal eu sou bom e novo. Eu digo que o Sonic fez parte da minha infância porque Sonic Generations foi um dos jogos que me marcou quando eu tinha por volta de 6 a 8 anos. Além do design maneiro e a personalidade incrível desse ouriço, eu gostava bastante da história em si, de todo o universo de Sonic the Hedgehog, que é bem estruturado e interessante, tanto nos quadrinhos quanto nos jogos, fora os desenhos animados que esse carinha teve. Mas enfim, acho melhor começarmos do começo e voltarmos pro ano de 1985. A SEGA entra no cenário dos games, lançando o Sega Mark III, mas que foi rebatizado internacionalmente de Master System, pela filial norte-americana da SEGA. Esse console era para ser um sucesso no Japão, e criaria uma rivalidade com a Nintendo. Pelo menos era o que os gerentes esperavam. Com um pouco sucesso no Japão, eles resolveram expandir o console para o mundo todo. Mas também não adiantou muita coisa. Até porque depois do crash dos videogames, a Nintendo dominava o mundo todo com o Famicom e o Nintendinho. Então, a SEGA no ano de 1989 lançou o incrível Mega Drive, mais conhecido como Sega Genesis aqui no ocidente. O Mega Drive era um console poderoso de 16 bits, porém ele acabou seguindo o caminho do Master System, pois ele não vendeu muito no Japão comparado com seus concorrentes na época, o Super NES e o PC Engine, que, bom, tava dominando aí. O legal é que o Mega Drive obteve um sucesso considerável na América do Norte, Brasil e Europa. Isso se deve pelo ouriço azul. Agora, com todos os holofotes para o Sonic, vamos falar sobre o surgimento dele. O Sonic foi criado pela SEGA com o objetivo de substituir o Alex Kidd, assim se tornando o mascote principal da empresa e um rival de alto nível para competir com o Mario da Nintendo. Originalmente, o design do Sonic seria de um tatu, mas não caiu muito bem pro conceito do personagem, o que futuramente deu origem ao Might. O Sonic também passou a ser um coelho, mas não combinou muito, até que o Naoto Oshima, da divisão Sega AM8, que desenvolveria o jogo futuramente, desenhou um ouriço e levou para Nova York, pedindo a opinião do público no Central Park. O ouriço chamou a atenção do público, devido à cor azul e porque ele era maneiro.
Seguindo os conceitos de Yoshima, nos primeiros jogos e animações, Sonic era baixo, com um corpo redondo, espinhos curtos e sem íris visíveis. Bem diferente do gordo do Mario. Outra coisa que falaram que foi pensado no design do Sonic era a facilidade para as crianças o desenharem. O que inicialmente achei que seria difícil, mas até que foi fácil desenhar o Sonic no Paint. Se liga. Outra coisa que foi pensado é a personalidade e as habilidades do ourição. Sonic pode ser extremamente rápido, aventureiro, corajoso e extrovertido. Com a aceitação do público, não demorou muito para criar e lançar o Sonic the Hedgehog, ou como os íntimos chamam, Sonic 1. No ano de 1991, o primeiro jogo do Sonic chegou para o mercado do game. O Sonic the Hedgehog é um jogo de plataforma cujo principal objetivo é passar pelas 7 fases, sendo as 6 primeiras fases com 3 atos cada. Elas são a Green Hill Zone, Marble Zone, Spring Raid Zone, Labyrinth Zone, Starlight Zone, Scrap Brain Zone e Final Zone. Também é preciso derrotar o Dr. Eggman, ou o Robotnik, pedindo ele de transformar os animaizinhos em robôs de combate. Outra coisa que dá pra fazer, mas não é obrigatório, é coletar as 7 esmeraldas do caos. Esmeraldas que, quando juntas, dão ao Sonic a capacidade de se tornar o Super Sonic. Eu joguei o Sonic 1 de Mega Drive em um emulador. Peguei todas as esmeraldas que consegui, mas não sabia como virar o Super Sonic. Eu pesquisei na internet, mas não achei nada de relevante. Apenas algumas pessoas falando sobre alterar algumas coisas do menu, ou então só cheateando mesmo. Me desculpa não saber explicar essa parte. Enfim, uma coisa que eu achei legal de citar é que em 1993, com todo o sucesso do primeiro jogo e o lançamento do segundo jogo, a SEGA começou a produzir quadrinhos do Sonic, o que é bem massa. Só que esses quadrinhos é bem difícil de encontrar hoje em dia. E se você achar, vai estar custando o olho da cara. Bom, essa foi a história de como o Sonic conseguiu revigorar e colocar a SEGA no mapa dos videogames novamente. Isso sem falar do sucesso que o Sonic 2 alavancou posteriormente. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Bom, desculpa novamente pelo atraso de postar vídeo. E... bom, provavelmente vai ter mais um vídeo aí e é nóis. Falou, fui.